Olá, meu nome é Natália Giorgetti e neste vídeo estarei falando sobre vetores e matrizes. Foi feito para a disciplina de Programação Orientada a Objetos e ele pode ser utilizado nas aulas do Centro Paula Souza. Bom, introdução. Na programação, o tipo de dado de uma variável define os valores e as operações que podem ser realizados sobre ela. Em uma variável declarada a partir dos tipos de dados simples, como int, float, double, etc., é permitido o armazenamento de um único valor por vez. Para agrupar e manipular diversos valores em uma mesma estrutura, deve-se utilizar os tipos de dados estruturados, como, por exemplo, os vetores. Os programas frequentemente recorrem aos vetores e matrizes para realizar algum tipo de processamento de dados, como, por exemplo, na realização de contagens somatórias de valores. Bom, vetores são estruturas de dados que armazenam, usualmente, uma quantidade fixa de dados de um certo tipo. Internamente, um vetor ele armazena diversos valores. Cada um é associado a um número que se refere à posição de armazenamento e é conhecido como índice. Eles são estruturas indexadas em que cada valor que pode ser armazenado em uma certa posição, o índice que eu havia falado, é chamado de elemento do vetor. Cada elemento do vetor pode ser utilizado individualmente de forma direta. Ou seja, pode ser lido ou escrito diretamente sem nenhuma regra ou ordem pré-estabelecida, fazendo dos vetores estruturas de dados de acesso aleatório. O número de posições de um vetor corresponde ao tamanho que ele tem. Então, assim, um vetor de tamanho 10 tem esse número de elementos. Ele pode armazenar até 10 elementos distintos. Os diferentes elementos de um vetor são distinguidos unicamente pela posição que ocupam no vetor. E cada posição é identificada pelo índice. O índice. Os diferentes elementos de um vetor são distinguidos unicamente pela posição que ocupam no vetor. Cada posição de um vetor é unicamente identificada por esse valor inteiro positivo. O valor da variável i deve pertencer ao intervalo dos índices do vetor. I é maior ou igual a zero. I é menor do que o tanto de espaços que tem no vetor. O Java é uma linguagem com vetores zero-based, que significa que as posições do array, independente da dimensão, iniciam a numeração a partir do valor 0. Portanto, se tem o tamanho 10, ele começaria do 0 indo até o 9, porém tendo 10 posições. Matrizes. São estruturas de dados que representam um conjunto de valores do mesmo tipo, individualizados entre si através de sua posição de linha e coluna dentro desse conjunto. Na declaração de matrizes, deverão ser fornecidos o nome da matriz, o número de linhas e o número de colunas da matriz, que é a sua dimensão, o tipo de dados que será armazenado na matriz e as variáveis que serão utilizadas como índices também serão declarados. Um elemento de uma matriz pode ser referenciado com o nome da matriz seguido do seu índice correspondente colocado entre colchetes. Bom, declarar vetor. Deverão, para a declaração do vetor, ser fornecidos o nome do vetor, o número de posições do vetor, seu tamanho, o tipo de dado que será armazenado no vetor. A declaração de um vetor para inteiros de nome vetor em Java seria int, o tipo, vetor e o colchete. As declarações de vetores são semelhantes às declarações de variáveis. Os elementos sintáticos que diferenciam variáveis do tipo vetor das outras variáveis são os colchetes.
Após declarado, o vetor só estará pronto para o uso após a operação de alocação de memória. Então, nós teremos que ter o new na declaração. Então, o vetor é igual a new int colchetes e aí 10. Utilizamos o operador new para reservar espaço para 10 elementos, do tipo int. As duas declarações podem ser combinadas em uma única, mais compacta. Int vetor colchete é igual a new int colchete 10. Declarar matriz. A declaração de um vetor bidimensional, ou seja, uma matriz para inteiros de nome m em Java, ficaria assim: int m, colchete, colchete, considerando a declaração que eu mostrei, a última anteriormente, é igual a new int, colchete, colchete, 2 e 4, que seria uma matriz com 2 linhas e 4 colunas. Aí aqui nós temos a representação interna, uma matriz 0 por 0 por 0, 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3, 1 por 0, 1 por 1, 1 por 2 e 1 por 3. E fazendo referência a um elemento da matriz. M0 de 2 é igual a 0. Então, elemento da primeira linha, terceira coluna. Ou ainda o terceiro elemento do primeiro vetor. M, colchete I, colchete J. Que a gente pode estar usando na estrutura do for. Bom, as referências, aqui tem algumas das referências que eu usei. E então agora vamos para a parte prática. Bom, vamos lá então. Eu vou criar aqui no meu pacote vetor a class exemplo vetor. Aí aqui eu vou colocar o main. Vou declarar o meu vetor. Int v, né, meu vetor de nome v, é igual a new int. Vou colocar 5 posições. Bom, o que esse meu vetor vai fazer? Ele vai, no momento, né, coletar 5 valores inteiros, vai fazer a média dos valores entre 10 e 200 e vai fazer a soma dos números ímpares. Então, vamos lá. Int auxiliar, nossa variável auxiliar. Int soma, nossa variável soma. Int média. Int soma ímpar. Para fazer somatória dos números ímpares. Então, agora a gente vai fazer o nosso for. I menor que 5, né? Que começa com 0. E mais. Aí a gente vai receber os valores. E a campaign insira um valor. Agora a gente vai fazer a nossa condição. Que se o nosso valor no índice que vai de 0 até 4, né, no nosso for maior que 9 e for menor que 201, a gente vai adicionar no som o auxiliar, desculpa, vai adicionar o valor do nosso que está inserido no nosso vetor soma e vai calcular a média.
Agora, a gente vai fazer a condição para somar os ímpares, que será bom, se o resto da divisão do valor do vetor por 2 for diferente de zero, a gente vai fazer a soma. Então, agora a gente vai mostrar o valor da média e o valor da soma dos ímpares Então, é isso. Agora a gente vai testar o nosso código. Então, eu vou colocar aqui 3. Bom, é um valor que é abaixo de 9. Então, ele não vai fazer a média, mas ele é um valor que é ímpar. Então, ele tá fazendo aqui a soma, que deu 15. Agora eu vou colocar 10, vou colocar 11, 10, 10. Opa. Aí, ó, o valor da média foi 10. É porque eu deixei como int, então ele não vai dar valor quebrado, né? Mas aí ele fez o valor da soma dos ímpares, que foi só um valor que eu coloquei o 11, né? Então, vamos para a matriz agora. Bom, então vamos criar aqui nossa class, exemplo, matriz. Eu irei fazer uma matriz em que a sua diagonal ela é preenchida por esses números aqui, ó. 1, 4, 16 e 64. Então, a gente vai fazer um main. Vamos declarar a nossa matriz. Int m, 2 colchetes, new int, 4. Nossa matriz vai ser 4 por 4. E aí a gente vai fazer declarar a nossa variável auxiliar. Vai fazer uma variável número. For i menor que 4, né? E mais. Aí, nesse caso, como é matriz, a gente vai fazer um outro for para preencher a linha e a coluna. Então, também menor que 4, J mais. Agora, a gente vai fazer a condição para preencher a nossa diagonal. E será, se i for igual a j. Por quê? Se nós repararmos aqui, a nossa diagonal, ela é 1 por 1, aqui vai ser 2 por 2, aqui vai ser 3 por 3,
e aqui vai ser 4 por 4. Então, a gente vai ter sempre o I equivalendo, né, sendo igual a J. Então, quando for igual, a gente vai fazer M, igual a nossa variável num. E aí, a nossa variável num vai ser num vezes 4. Bom, aí, nosso else para preencher o resto, né, da nossa matriz vai ser o que a gente digitar. Insira um valor. E aí, falta aqui. Então, agora a gente vai mostrar. Vou ser fora aqui. Agora a gente vai mostrar a matriz. A gente vai precisar de outros 2 fors. A gente vai fazer um salt. Aí eu vou deixar desse jeito aqui. Vocês vão ver pra sair melhorzinho. Nossa, tudo. E embaixo a gente vai fazer um outro salt. Vazio. Então, vamos ver. Agora eu reparei que a gente não vai usar a nossa variável auxiliar nesse exercício. Então, eu vou inserir aqui. Então, aqui eu vou colocar para ficar mais fácil de visualizar. Então, a gente tem aqui a nossa diagonal, 1, 4, 16, 64, e todo o resto dos números que a gente adicionar vão ficar fora da diagonal. É isso. Obrigada. Desculpem os erros e espero que tenham gostado.